Olá pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal. Se vocês são novos, olá, meu nome é Mari e hoje eu tô aqui para mais um vídeo sobre o caderno inteligente. Bom, hoje eu vou mostrar pra vocês como eu uso o meu caderno Inteligine, que é esse pequenininho aqui, que é muito, muito fofo. Antes de vocês me perguntarem, sim, esse caderno aqui não é original do caderno inteligente, tá? Essa estampa aqui não existe, infelizmente. Eu gostei muito dela, mas na verdade foi eu quem fiz. Então, os discos são originais, o elástico é original do caderno inteligente também, e o Czinho também, só que a capa e as folhas eu que fiz. Então, vou abrir aqui rapidinho pra vocês verem. Ele é um caderno inteligente normal, sabe? Só as folhas eu furei e cortei em casa, só que de resto, assim, ele funciona que nem o inteligente normal do caderno inteligente. Por que eu decidi fazer e não comprar? Primeiro, eu achei o Inteligine muito fofo, eu queria muito ele, só que eu não sabia se eu ia conseguir usar ele para alguma coisa. Então eu não queria comprar alguma coisa que eu não fosse usar. Então resolvi antes fazer um pequenininho para ver se eu ia usar para alguma coisa e para ver se funcionava para mim, senão eu não ia comprar. Acabou sendo muito, muito útil, eu uso bastante ele, eu acho ele super prático, super pequenininho, fofinho, então eu acabei comprando sim uma capa do Inteligine, que já chegou na minha casa, só que está lá no Brasil, né? Eu estou na França, então só vou conseguir ver essa capa no final do ano, quando eu voltar para o Brasil. Mas enfim, voltando aqui, eu vou explicar rapidinho para vocês como eu fiz esse Inteligine e também como eu uso ele e qual é o jeito mais fácil que eu acho de utilizá-lo, né? Então, vamos começar agora mostrando para vocês como eu fiz. Bom, gente, tá aqui o caderninho Inteligine, né? Vou começar, então, falando para vocês como eu fiz. A capa e a contracapa, né, a parte de dentro da capa, eu fiz com papelão que eu tinha em casa, tá? Eu não comprei nenhum papelão novo, eu usei um fininho que tinha lá em casa. Eu recomendo que vocês utilizem um papelão um pouquinho mais fino. Esse aqui eu acho que foi muito fino, tanto é que a capa, ó, tá entortando bastante, porque não tá resistindo ao elástico. Eu usei 2 pedaços de papelão, né, um para essa parte de trás aqui e um para a parte da frente. E aí, depois disso, eu colei na parte da frente um papel de parede. Eu tinha um restinho de papel de parede, que dá pra ver que ele é meio texturizado, né? Lá em casa, então eu usei esse pedacinho para cobrir a parte da frente e também a parte de trás aqui do caderno. Mas, como vocês podem ver, já está descolando e está criando algumas bolinhas. Eu não esperava usar muito tempo esse caderno, então eu fiz ele assim em 30 minutos no último dia que eu estava no Brasil. Antes da minha viagem aqui para a França, né? Então, por isso que ele não está super, super bem acabado. Mas, enfim, depois de passar esse papel de parede na parte da frente e também na capa de trás, eu peguei um papel branco e envelopei essa parte aqui de dentro. Então, só colei um papel branco A4 normal aqui atrás e passei por cima desse papel, dá pra ver que tá meio plastificado, né? Eu passei papel contact para proteger da água. Mas vocês podem, por exemplo, passar durex. Não vai ficar uma coisa tão bonita, tá? Nem tão bem acabada, mas funciona também. Se bem que papel contact não é muito caro, então eu sugiro que vocês comprem sim. Só que eu tenho uma diferença, ó. Essa parte de dentro aqui, eu colei o papel branco no papelão, né? Então dá pra ver que não tá muito pra cima. Só que esse lado aqui, eu não colei, então dá pra ver? Não sei se dá pra ver na verdade. Ó, assim com a luz dá pra ver um pouco que tem umas bolhas maiores, né? Exatamente porque o papel não tá colado no papelão. Então, sugiro que vocês colhem. E aí, para fazer essa parte onde ficam os discos, eu já mostrei no canal algumas vezes, né? Eu pego uma pasta transparente antiga e aí eu corto. E para fazer os furos, olha o que eu faço. Vou tirar aqui rapidinho para vocês verem. Eu faço o seguinte, ó. Eu primeiro furo com um furador normal, tá? Circular, uma bolinha por vez. E aí depois eu pego uma tesoura e corto esses rasguinhos aqui, né, que precisa para ficar no formato de cogumelo. Então não fica exatamente no formato de cogumelo, mas funciona muito bem. Então é isso que eu faço. Aí eu comprei recentemente o furador cogumelo em si, né, que eu posso mostrar para vocês em outro vídeo, que faz exatamente o furo do caderno inteligente, 1 a 1. Então, isso também ajuda, vocês podem comprar pelo AliExpress, já vi algumas pessoas que compraram e deu certo. Eu comprei aqui na França mesmo, em outro vídeo eu vou comentar mais sobre ele. Mas enfim, a parte de trás aqui, pra segurar o elástico, eu só peguei um durex mesmo e colei, então dá pra ver que não tá muito bonito, mas é funcional. E o elástico em si, eu só dei um nozinho aqui, né, eu
eu costurei aqui esse quadradinho para conseguir deixar as duas partes dele presa. E eu coloquei nessa cor marrom aqui exatamente porque eu vou depois descosturar, né? Porque eu vou usar esse elástico para o caderno original, para a capa original que eu comprei do Caderno Inteligente. Então, eu gostei muito dessa capa, eu acho que vale super a pena fazer. No site do Caderno Inteligente, se eu não me engano, tá R$ 15,50 uma capinha do Inteligine. Mas o problema é o frete mesmo, porque o frete deles é caro. Então, se vocês quiserem fazer isso em casa, é super rápido. Sério, deve ter demorado no máximo 1 hora para eu fazer. E ficou super fofinho e super funcional. As folhas demoram um pouco mais de tempo para fazer, principalmente se você quiser fazer várias folhas e ainda com esses cantinhos arredondados, né? Eu cortei à mão esses cantinhos, mas eu sei que tem um furadorzinho que faz esses cantinhos, se vocês quiserem comprar. Eu não sei onde vende, mas eu sei que existe e vende em algum lugar. Então, fica aí a dica para vocês. Bom, enfim, agora vamos falar sobre como eu uso o meu caderno Inteligine e também vou mostrar para vocês como fazer as páginas que eu uso, né? Bom, começando aqui, a primeira coisa que a gente tem é um mini calendáriozinho. Eu uso esse calendário para planejar os meus vídeos do YouTube e eu acho que fica super, super fofinho. Esse aqui é de setembro, eu tenho que fazer o de outubro e até dezembro, então eu vou fazer aqui com vocês para vocês verem como eu faço. E aí, seguindo aqui, continuando, né? Eu adoro usar esse caderninho para fazer lista. Então, por exemplo, tem alguns vídeos que eu preciso editar, que eu coloco aqui e aí cada marcação significa uma coisa, né? Se eu cortar é porque já foi postado, se tiver em azul é porque eu já editei e tá faltando só eu postar, e se tiver em branco, por exemplo, é porque eu ainda não editei, nem gravei, nem enfim. Aí, continuando, tem aqui algumas ideias de vídeos para postar, né, que eu ainda preciso postar. E aqui tem ideias de vídeo e aqui mais vídeos para eu editar ou então aqui vídeos para eu gravar. Inclusive, se vocês tiverem alguma ideia de vídeo, deixem aqui nos comentários, porque eu tô procurando algumas ideias diferentes para começar a gravar nessa semana e na próxima semana também. Além disso, eu também uso para algumas anotações aleatórias, por exemplo, alguns vídeos demandam certos links, então eu marco exatamente o minuto que eu preciso inserir o link e também coloco qual tipo de link, qual tipo de vídeo que eu tenho que fazer esse link, né? Fora isso, eu também faço a pentest para o meu Instagram. Para quem ainda não me segue lá no Instagram, é o Estudibrio. Então, se vocês quiserem ver mais um pouco sobre o canal, sobre a minha vida cotidiana e também algumas coisas sobre estudo e pentest, tem lá no meu Instagram. Esse aqui também é um pentest da mesma caneta, só que esse aqui eu achei que ficou muito pequenininho e aí eu queria fazer outros testes exatamente para ver se a caneta passava, né? Dá para ver que passa um pouco. Esse papel aqui é 90 gramas, tá? Então seria o equivalente ao original. Na verdade, não é o equivalente ao original do Caderno Inteligente, porque eu não sei por qual motivo eles só usam papel 120 gramas para o Inteligine, mas enfim. E aqui no final tem outras coisas também, ó. Aqui tem a listinha das coisas que eu trouxe aqui para a França na minha mala grande, na minha mala de mão e na minha mochila também. Então, só para eu ter uma ideia do que eu trouxe e também para ver se eu vou esquecer alguma coisa, ou então para comparar com a quantidade de coisas que eu trouxe da última vez que eu vim para cá. Fora isso, também tem um telefone antigo, né, aqui da França, que eu não sei nem porque tá aqui, eu acho que o meu caderninho tava em cima da mesa e eu precisava de alguma coisa para escrever, aí eu escrevi isso aqui. Mas enfim, eu acho esse caderninho super prático para fazer lista de tarefas. Lista de compra, por exemplo, eu também já fiz. Só que eu acabei arrancando algumas páginas que estavam nele, tipo lista de compras, porque você só precisa dela uma vez, né? E depois você joga fora. E também algumas listas de tarefas que eu tinha aqui, só que eu também acabei jogando fora. Mas pensando bem aqui, eu acho que eu vou fazer o seguinte, quando eu fizer as minhas listas de tarefas, eu não vou jogá-las fora não, eu vou deixá-las aqui, porque aí eu consigo ver o que eu fiz cada dia, né? Enfim, acho que aqui atrás, aqui atrás tem algumas tarefas que eu deixei, mas a maior parte das páginas que tinham tarefas eu joguei fora mesmo. Bom, agora eu vou mostrar pra vocês como fazer esse calendáriozinho que eu acho super fofo e super prático. E vai ser muito, muito rápido de fazer. Então vamos lá. Bom, gente, vamos começar fazendo o calendário de outubro, que é esse mês agora, né? Primeira coisa que eu vou fazer vai ser tirar essa folha aqui, que eu vou usar como base. E eu também vou pegar uma folha nova aqui do meu caderninho. Então, vamos lá. Aqui, uma folha nova. E eu acho que é mais fácil você fazer isso fora do caderno, tá? Bem, bem mais fácil. Bom, eu já não me lembro mais quais foram as medidas que eu usei, então eu vou primeiro pegar minha régua e vou medir.
Então, tem aqui 1,5 cm por 1,5 cm, eu acho. 1,6. Então, é 1,5 por 1,6. E essa parte aqui de cima tem quanto? Vamos ver. 6 milímetros. Bom, eu vou começar escrevendo o nome do mês, que é outubro, né? E eu vou usar uma caneta qualquer, tá? Essa caneta aqui foi uma que eu ganhei aqui na França, mas é uma caneta preta, assim, bem comum. Então, vamos lá. E não precisa ficar perfeito, lembre-se disso, porque senão vai demorar muito tempo para fazer. Então, não precisa ficar perfeito. Agora eu vou começar sempre com a minha lapiseira, tá? Para caso algum erro aconteça, né, eu consiga mudar. Então, vou começar aqui da ponta, que nem eu fiz com o outro. Eu sugiro que vocês usem uma régua transparente, porque é mais fácil. Mas eu tô usando essa aqui da Muji, que é uma régua de metal. E porque eu tô com preguiça de pegar a régua transparente que eu tenho. Bom, primeiro eu fiz uma linha bem próxima aqui da borda, só para começar o meu calendário. E agora eu vou verificar só a distância que eu usei da borda da folha para o início do meu calendário. Foi cerca de 8 milímetros, então eu vou usar esse lado aqui para medir. Depois disso, é muito simples. Vocês vão usar as medidas que eu passei para vocês, então os quadradinhos têm 1,5 por 1,6 centímetros, né, o tamanho. E aí o que eu gosto de fazer é eu faço uma marcação de cada lado da folha, porque é só eu pegar a régua e juntar esses dois pontos que eu fiz, né, e fazer a minha reta. Depois eu troquei para caneta, eu só uso a caneta nas linhas horizontais e não nas linhas verticais dentro da tabela. Eu só faço a parte de fora, né, para deixar mais pretinha. E aí eu só coloquei os números e também os dias da semana. Olha só, gente, já fiz bobagem aqui. Eu tava circulando os números, mas na verdade, olha só, se a gente olhar o que eu fiz da última vez, eu só circulei os números no dia que eu tava postando o vídeo. Então, cometi esse pequeno erro aqui, mas não tem problema, vou deixar assim mesmo. E agora eu vou escolher uma cor para usar nesse mês. Então, acho que para esse mês eu vou usar essa cor aqui. Eu sempre uso esses marcadores de texto da Faber-Castell, que eu acho que eles são baratinhos, eles são muito bons e as cores são bem bonitas. Então, ó, vou começar aqui marcando o dia que eu sei que eu já postei vídeo, que foi dia 10, né? E no caso foi ontem. Então, eu postei um vídeo ontem. E aí, fora dia 10, eu não lembro que outro dia eu postei vídeo. Mas não tem problema. Vou colocar aqui dia 10 e vou usar o meu marcador de texto para fazer isso, né? Para marcar o diazinho. E vou usar agora minha lapiseira para escrever qual foi o vídeo. Então, ontem foi minha primeira semana. E aí vai ser isso que eu vou fazer para todos os meses e para todos os dias que eu postar algum vídeo. E, além disso, o que eu gosto de fazer, eu não coloco nada atrás, né? Dá pra ver aqui que não tem nada. Então, se eu quiser escrever alguma coisa específica desse mês, eu posso simplesmente virar a página e aí eu escrevo. Mas, no caso, eu não tô usando muito, não. E dá pra ver que essa folha aqui ficou um pouco borrada, olha só, tá aqui borrada, aqui tem algumas partes borradas também. É porque eu tô usando uma caneta normal, tá? Essa caneta aqui que eu ganhei num sorteio aleatório. Então, essa caneta não é muito boa, mas é suficiente para fazer isso, entende? Não precisa de material caro para vocês conseguirem fazer coisas bonitinhas. E agora eu vou pegar meu caderno Intelligine, né, pequenininho aqui, que eu fiz, e eu vou colocar os meus calendários aqui dentro. E aí eu vou fazer isso para todos os meses. Para cada mês eu vou colocar os vídeos que eu tô pensando em postar, nos dias que eu quero postar, e também os que eu já postei. Então aqui, por exemplo, tem alguns vídeos que eu não postei no dia. Então, por exemplo, esse aqui eu não postei, eu vou cortar ele. Eu ainda tenho que me reorganizar, né? Porque eu fiquei um tempo sem postar, sem mexer muito no YouTube. Então, agora eu vou ter que me reorganizar. Bom, vou voltar daqui a pouco mostrando para vocês todos os meses que eu fiz. E também esse mês aqui que eu vou consertar. E depois eu mostro pra vocês daqui a 2 segundos. Gente, terminei aqui de fazer tudo no meu caderno Intelligine. Então, vou mostrar pra vocês como ficou. Aqui a gente tem o mês de setembro, que vocês já tinham visto, né? E aí o mês de outubro, que eu fiz com vocês. Eu também fiz o de novembro, que ainda não tem nada, porque eu ainda não planejei os vídeos. E também ficou com esse quadradinho a mais, porque começou no domingo, então eu tive que fazer esse quadradinho a mais. E dezembro, que eu também ainda não planejei nada. Mas dá pra ver que fica bem bonitinho, né? Eu gosto muito desses calendários pequenininhos, eu acho que fica super fofinho.
E é muito prático também de levar para onde você quiser, porque o Inteligine é muito pequenininho, né? E aí, além disso, é claro, tem as minhas listas de tarefa. Eu também fiz uma listinha para hoje, olha só, que é domingo, então tem tudo isso para fazer. O jeito que eu gosto de fazer as minhas listas é escrever tudo em ordem aleatória, e aí depois eu passo o marcador de texto nas tarefas que são mais importantes e que eu não posso deixar de fazer. Então, para quem acompanha o meu Instagram, vocês já devem ter visto essa listinha. Foi o dia que eu mostrei para vocês exatamente o que eu fazia no domingo. Então, se vocês têm interesse em saber esse tipo de coisa e também acompanhar um pouco a rotina, sigam lá no meu Studigram, que é Estudibrio. Vou deixar o arroba aqui para vocês verem. Enfim, se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de deixar o seu like e também se inscrever aqui no canal. A gente está quase chegando em 15 mil inscritos e quando a gente chegar, vem uma surpresa muito, muito legal para vocês. Então, não se esqueçam de se inscrever para vocês participarem dessa surpresa que vem por aí. Um beijão para vocês e até o próximo vídeo.